Capítulo 4. Após a guerra. Férias na América. Quando o casal Benway regressou dos Estados Unidos para Utah, Bill embarcou com destino à terra natal para 1 ano de férias. Seu desejo era aproveitar aquele tempo para aperfeiçoar-se em certos ramos da medicina. Chegando lá, Bill matriculou-se numa famosa faculdade em Chicago, onde frequentou as aulas de cirurgia torácica em geral e aulas de raio-x. Estudava com desejo incansável de saber mais. Fora das aulas, gastava o tempo na biblioteca, devorando os jornais e livros novos a fim de ficar em dia com as pesquisas mais recentes. Nas salas de operações, observava atentamente. Depois de 3 meses, seguiu para Nova Orleans a fim de fazer um curso especializado em medicina do câncer. Tinha observado a predominância de um certo tipo de câncer de pele entre o povo chinês. As notas e observações que fez foram mais tarde entregues à equipe médica do hospital e a outros médicos de Utah. Poucos dias antes de voltar à China, Bill recebeu um telefonema especial do Dr. Akf, médico amigo desde a infância, dizendo-lhe: Guilherme, trago boas notícias. O Colégio Internacional de Cirurgia elegeu-o hoje como membro. Bill ficou estupefato. Sabia que o Dr. Petris era conhecedor de alguns casos anormais que operavam em Utah e, durante o ano corrente, havia pedido os fichários e fotografias do Hospital Memorial Stout, mas ser membro do Colégio Internacional de Cirurgiões? Nunca sonhara auferir tal honra. Não sei o que dizer, Dr. Akf. Não mereço privilégio tão grande. Você merece, Guilherme, talvez mais do que muitos outros. Suas intervenções cirúrgicas são de tal natureza e em tal escala que, em comparação, nós outros parecemos iniciantes. Você é digno desta honra e sinto prazer em ser a pessoa encarregada de transmitir-lhe a notícia. De volta à China. Cirurgião-chefe. Com a aposentadoria do casal Benway, o Hospital Memorial Stout ficou oficialmente nas mãos hábeis do Dr. Bill Wallace, que passou a ser administrador e cirurgião-chefe. Depois das despedidas, é que Bill reconheceu quanto amava seu colega veterano de natureza tão diversa da sua, que havia concluído sua tarefa na China. No fim do ano, o relatório enviado à junta dizia: todo o esforço se tem despedido para que a missão deste hospital seja realizada. Os cegos vêm, os coxos andam, os leprosos são limpos e os surdos ouvem. Aos pobres é anunciado o Evangelho. Esperamos e suplicamos ao nosso Deus que a assistência médica desta instituição esteja à altura do glorioso Evangelho que se prega diariamente dentro destas paredes. Bill Wallace cria com todas as velas de sua alma na eficácia da oração. Lia e repetia constantemente Tiago 5, 14 e 15 aos médicos e enfermeiros: está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e orem por ele, ungindo-os com azeite em nome do Senhor, e a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Contava com a habilidade e as drogas medicinais como recursos dados por Deus, mas não os únicos na hora da enfermidade. Clientes que ele tratava eram salvos inexplicavelmente em face do que aparentava a morte inevitável, de tal modo que ele teve que crer firmemente no poder que operava além dos dedos do cirurgião. Uma epidemia para tifoide graçava em Utah. Bill mandou vacinar todo o pessoal do hospital e o novo soro foi necessário.
Guardaram-no na mesma prateleira em que havia vacinas velhas para a febre tifoide. Por engano, Bill recebeu uma destas injeções e foi vítima da insidiosa doença. Os médicos chineses fizeram tudo para aliviar-lhe o sofrimento, mas a febre subiu e ele delirava dia e noite. Seu amigo particular, o missionário Neighbor, de outra denominação, sabendo que a vida de Bill estava em perigo, apressou-se em chegar ao seu leito. Reconhecendo-o, Bill agarrou-se a ele. Mande todos sair. Tenho uma confissão a fazer. Neighbor segurava-lhe as mãos. Está bem, Bill. Acalme-se. Você vai ficar bom. Por favor. A voz era fraca, mas insistente. Por favor, Neighbor. Ouça a minha confissão. O missionário Neighbor mandou que todos saíssem do quarto. Com lágrimas rolando pela face, contemplou o sofrimento do amigo médico que delirava. Depois de um instante, voltou a si. Pequei contra o Senhor, Neighbor. Negligenciei-o terrivelmente. Gemia enquanto o amigo ouvia pacientemente. Me dediquei mais à prosperidade material do hospital do que a ele. Ocupei-me com tanta coisa e menos com ele. Bill esforçava-se para levantar-se, mas caiu novamente. Ore por mim, meu amigo. Ore por mim. Neighbor mal podia orar em voz alta. Tão emocionado ficou diante do coração exposto do amigo tão ingênuo, cheio de uma fé tão simples. Ao terminar, Bill engasgava. Deus é o suficiente. Ele podia pôr a confiança no Senhor Todo-Poderoso. Contudo, a doença continuava a debilitá-lo. O corpo, assolado pela alta febre, contorcia-se e os seus lábios secos e rachados emitiam um som sem nexo. Dr. Yong Tai-Niang, que não o deixava, mal sentia-lhe o pulso. O amanhecer de um novo dia trouxe a luz do sol, mas não alimentava nenhuma esperança no coração do médico. Com o espírito perturbado, ele olhava através da janela para o rio, mas o movimento na chácara atraiu-lhe a atenção e olhou para a multidão taciturna e esperançosa ali embaixo. Ali estavam cules, negociantes, mendigos e magistrados, que durante a noite vigiavam o amado enfermo. A enfermeira Luke saiu à porta para levar-lhes notícias, e o gemido baixo emitido fez Dr. Yong reconhecer a estima e a afeição que as massas dedicavam a Bill Wallace. Dr. Liu Wang, o cirurgião residente, entrou no quarto. Como vai a Yasang? Fraquíssimo. A febre o emagreceu. Bastante magro, mas ele nunca teve muita carne. É verdade. Sobe e desce as escadas incessantemente. Trabalha demais. Há alguma coisa que possamos fazer? A tifoide virulenta dá sempre nos estrangeiros. O pulso está mais fraco, temo por sua vida. A missionária Jessie Grant, que trabalhava como itinerante em Utah, telegrafou ao cantão, e 2 médicos novos e uma enfermeira que estavam estudando a língua ali vieram imediatamente para Utah. Uma transfusão de sangue e alguns remédios foram administrados. Esperavam e oravam, tanto os da equipe do hospital como a multidão que aumentava hora após horas na chácara e na rua. Missionários de todas as denominações evangélicas oravam também e aguardavam. No convento localizado no subúrbio de Utah, os padres que Bill medicara durante anos igualmente rezavam. No declinar do dia seguinte, quando a enfermeira banhava o rosto do doente, ela virou-se para o médico, que estava sentado próximo ao leito, e disse: "A febre está baixando." Imediatamente, ele tomou o pulso do doente e sussurrou com alívio:
o pulso está mais forte, viverá. Quase no mesmo instante ouviu-se ali embaixo o forte clamor da multidão. Aya Sang está melhor, vai viver. E realmente ele sarou. Em poucos meses, Bill reassumiu todas as suas responsabilidades, sendo grandemente aumentada a equipe do hospital. Sentiu-se mais livre para viagens evangelísticas às vilas ao redor. Comprou uma barca, na qual instalou um motor de alta potência e, rebocando uma sampana, partiu com 12 obreiros, equipamento, medicamentos, roupa, alimento, bíblias e folhetos. Nas vilas, dividiam-se em grupos para os diversos ministérios que sabiam exercer. Bill, com uma enfermeira, serviam numa clínica ao ar livre e tratavam com desvelo todos os doentes que apareciam, na maioria, mães e crianças, a quem davam injeções, purgantes e tratavam feridas. Comunismo, o terrível fantasma vermelho. O ano seguinte foi o mais feliz que Bill conheceu, apesar dos rumores que vinham do norte a respeito do comunismo, o gigantesco fantasma vermelho. Vindo da Rússia, ele penetrou na China no ano de 1920. Nos anos subsequentes, foi avançando e chegou ao ponto de controlar os sindicatos de trabalhadores e os camponeses. O generalíssimo Chiang Kai-shek lutava contra os comunistas, mas caiu-lhe nas mãos e foi obrigado a assinar um trato de coexistência. Enquanto a China lutava contra os invasores japoneses, as forças comunistas no extremo norte aproveitaram a oportunidade para amarrar-se, treinar grandes multidões e para infiltrar-se no país com um sistema de espionagem que lhe garantiria a vitória quando os japoneses se retirassem. A situação era de caos. Apesar dos esforços do generalíssimo para disciplinar as forças armadas e evitar que aumentasse o número dos desertores militares, o fantasma vermelho ou dragão vermelho, como era chamado o comunismo, avançava cada vez mais, devorando toda a terra. Os comunistas já haviam tomado todo o norte da China e agora estavam se aproximando aceleradamente de Cantão. Os missionários que haviam permanecido em território comunista estavam sem poder fazer nada. Eduardo Galloway e Bill Wallace resolveram arriscar uma viagem rápida a Hong Kong, a fim de receber um elevador vindo da América para o hospital. Foi uma viagem perigosa, pois elementos da vanguarda inimiga, escondidos à beira do Rio Oeste, aproveitavam a passagem de navios para mandar chuvas de balas a bordo. "O senhor é companheiro dele?" perguntou a Eduardo, um dos tripulantes, apontando para Bill. "Sim, sou. Por quê?" Eduardo respondeu perplexo. "O comandante deseja que os dois vão até o camarote dele", disse o marinheiro, seguindo na frente. Dentro do espaçoso apartamento do comandante, o guia pediu licença para retirar-se e em breve apareceu o comandante. Dirigiu-se a Eduardo, seu companheiro de viagem. Apontava o comandante para Bill. "Já salvou a minha insignificante vida 3 vezes, mas não me dá a ocasião de recompensá-lo. Agora são meus hóspedes e vão ficar aqui, almoçando comigo. O fogo dos comunistas está aumentando cada vez mais. E aqui dentro vocês estarão seguros." Sorrindo, o comandante indicou o teto blindado acima das cabeças. Deste modo, pago a bondade do médico. Acanhado com a conversa, Bill se refugiou numa pilheira. "Eu estava acumulando um tesouro no céu, mas agora vou aceitar uma prestação na terra." Enquanto almoçavam, sentiu o abalo do navio cargueiro, causado pelo disparo inimigo que acertava o alvo.
No íntimo, os dois missionários deram graças a Deus pela gratidão do comandante. Na volta a Utia, receberam um aviso do cônsul americano de que todos os cidadãos dos Estados Unidos deveriam deixar imediatamente o sul da China. Dr. Barker James Cowden, secretário para o Oriente da Junta de Missões Estrangeiras, marcou uma reunião com representantes dos diversos campos chineses para informá-los da urgência da retirada de todos os missionários da China. 3 escolhas se apresentaram a cada obreiro: ficar, voltar à América ou transferir-se para um novo campo. Mas o secretário deixou bem patente que cada missionário deveria fazer a sua própria decisão. A junta apoiaria qualquer resolução tomada. Todos se entregaram à oração. Em alguns casos, os irmãos chineses pediram aos obreiros que se retirassem. Não que houvesse hostilidade a eles, mas a sua presença como estrangeiros agora embaraçava a causa. Contudo, os crentes de Utia não sentiram que a permanência dos missionários impedia a obra do Senhor. Bill foi o primeiro a anunciar sua decisão. Ficaria. A sorte do hospital, como de todo o equipamento, estava em jogo, e ele era o mais indicado para ficar como responsável por ser solteiro e sem dependentes. 2 casais com crianças resolveram partir, mas as enfermeiras Everly e Ice e a evangelista Jessie Graham escolheram continuar em Utia. À hora das despedidas, todos se entristeceram até as lágrimas, e quando o navio levantou a âncora, os 3 no cais deram adeus até não enxergarem mais o vapor. Uma cortina de bambu caiu depressa ao norte da China, excluindo o mundo lá fora. O hospital estava cheio e a saída da maior parte das enfermeiras e estudantes, levadas para casa pelos pais em face da crise iminente, deixou a equipe muito desfalcada. A natureza complicava a situação. Os 2 rios, Fu e Oeste, alimentados pelo dilúvio, transbordaram e as águas atingiram os alicerces da cidade. Bill, no 2º domingo de julho, andava na lama profunda a caminho da igreja e, na saída, foi obrigado a voltar numa sampana. À noite, as águas invadiram a clínica ao pé da colina e foi necessário mudá-la para o 1º andar do hospital. As águas lamacentas se estendiam dos degraus do hospital até o pagode chinês distante, na ladeira do outro lado, e quase toda a cidade descansava debaixo das ondas em torvelinho. Dr. Bendwe sempre afirmava que as mais altas enchentes nunca atingiram o hospital. E quando Bill já estava a pensar que o velho profeta se houvesse enganado, as águas do pior dilúvio dos últimos 16 anos retrocederam, deixando em sua esteira lama, lodo, doença, casas destruídas e árvores arrancadas. Os chineses não desanimaram e iniciaram a reconstrução. No hospital não havia eletricidade nem água, pois o poço desabou. Numa interminável fila, as vítimas do dilúvio procuravam tratamento. De alguma maneira, a atividade incessante não lhes permitiu tempo para refletir no inexorável avanço das tropas comunistas. Dr. Barker James Cowden fez uma última visita de hidroplano a Utia antes da cidade cair nas mãos dos comunistas. Foi recebido pelos missionários na lancha de Bill, mas este quase não teve tempo de conversar com o visitante. Na hora do almoço, o secretário observava que o jovem médico parecia estar sempre a correr. A enfermeira caçoava com Bill. O senhor secretário está tendo muita honra, pois, a não ser os domingos, nunca temos o prazer de almoçar com o importantíssimo Dr. Wallace. Bill
Simulando que estava ofendido, respondeu: "Já faz muito tempo desde o último domingo, vamos comer." O secretário desejava relembrar aos três a situação perigosa em que se achavam. "O aspecto sombrio é que vocês não têm mais a proteção do governo americano, pois este não reconheceu oficialmente o regime de Peiping. Os comunistas já confiscaram alguma propriedade americana?" indagou Bill. "Oficialmente não, mas, em uma cidade, as autoridades exigiram as escrituras da propriedade e permitiram os missionários usá-las por enquanto. Parece-me que estão usurpando os direitos sobre imóveis", disse Jesse Green. "Acho que deveremos transferir incontinenti o hospital e todo o equipamento à Convenção Batista de Liuang Kaiwang, e talvez os comunistas fiquem menos dispostos a confiscá-los", propôs Bill. "Pode ser depois, mas agora mesmo os proprietários estrangeiros têm tido melhor sorte do que os chineses", respondeu Dr. Cautin. "Pertence ao nosso Senhor", continuou o secretário, "e cremos que ele há de utilizar o patrimônio para a sua honra, aconteça o que acontecer." Bill concordou, dizendo: "Somos ovelhas do seu pasto. Sem o cônsul americano, não estaremos abandonados, pois temos como companheiro inseparável o nosso Senhor." Ao se despedirem do secretário, este lembrou-lhes: "Muita gente, através do mundo, estará orando por vocês." "Estamos contando com suas orações", responderam os três. Os comunistas avançaram pelo Rio Oeste. Nos fins de outubro, o povo de Utia estava dominado pelo pânico. As lojas fecharam-se antes do pôr do sol. Havia menos pessoas nas ruas e mais ousadia nos ladrões. Um grande contingente de soldados nacionais se encontrava na cidade, residindo em tendas à beira do rio, e outros nas velhas fortificações, nos altos, mas os comunistas locais se ocupavam dia e noite em espalhar discórdias e boatos em preparo para a vitória de seu partido. No fim de outubro, Bill e Everly Ayers só tiveram 2 alunas na escola de enfermagem e, portanto, resolveram suspender as aulas. Naquela noite, ouviram pelo rádio que a cidade de Eileen havia caído na mão dos comunistas. A notícia significava que Utia era o único posto missionário em toda a China que não estava em poder dos comunistas. Bill chamou as 2 moças ao hospital uma tarde, dizendo estar ouvindo o som de metralhadoras. Subiram a escadaria que conduzia ao teto e, daquele ponto estratégico, viram as balas atacantes sendo lançadas de uma moita de bambu sobre a cidade. De lá também, viram os soldados comunistas correndo agachados para dentro da cidade. Dali, a 2 horas, compridas filas de soldados em farda verde marchavam através de Utia, calçados de tênis, pernas enroladas em pano, mas nas cabeças, gorros maciços, na frente dos quais reluzia uma estrela vermelha. Utia, o Hospital Memorial Stout e os 3 missionários americanos se encontravam atrás da cortina de bambu.